Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus providencia tudo, né? Quando a gente pensa que tudo vai dar errado, tudo dá certo quando Deus está no negócio, né? Eu quero cumprimentar primeiro eu quero agradecer os irmãos, né? Agradecer a Deus, porque foi Deus que providenciou o culto que vocês fizeram. Fico muito feliz, irmãos, né? Estou até livre agora para morrer, né? Vocês vão continuar aí a obra, né? Mas o fato é o seguinte, eu agradeço muito a Deus, sei que foi uma providência de Deus, entendeu? E Deus mostrou que Deus é com vocês, entendeu? Deus mostrou. Deus mostrou que vocês têm que começar a orar e pedir a Deus para ter uma oportunidade no altar, nem que seja para ler um versículo, irmãos. Vocês têm liberdade para isso. Nós estamos aqui num projeto de pregar o Velho Testamento, mas é porque eu não quero ficar cobrando de vocês. Olha, eu não vejo o reino de Deus assim, entendeu? Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade por causa do gênio, uma série de coisas, mas de qualquer maneira, quem na verdade acaba impedindo muita gente são os demônios. Impede você ir para frente, você caminhar, né? Sempre tem aquela voz que trava você, né? Mas vocês precisam de compreender isso, porque quando Deus deu a oportunidade, vocês tomaram atitude, né? Vocês tomaram atitude. E Deus pode ter certeza que Deus se agradou muito. Deus se agrada, irmão. Qualquer pessoa, uma criança que vier aqui, lê apenas um versículo bíblico aqui, ó, entendeu? Ninguém nem precisa entender. Quando você toma essa atitude, vir no altar do Senhor e ler um versículo bíblico, ou contar um testemunho, ou contar um louvor, ou pedir uma oração, Deus está vendo e Deus se agrada. Deus se agrada por quê? Porque o pastor não vai salvar vocês. Essa é a verdade. Eu não posso fazer nada por vocês. O que eu posso fazer por vocês é pregar a palavra de Deus, é exortar, como diz a Bíblia, eu tenho que exortar, né? E orar por vocês, mas é só isso. Agora, por exemplo, você pega no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz que Deus não vai ouvir a oração. Né? Isaías, capítulo 1, versículo 15 e 16, Deus diz que não vai ouvir oração. Livro de Jeremias, capítulo 7, Deus fala para Jeremias, não ore por esse povo. Porque eu orar por vocês é uma coisa, que eu não faço mais do que obrigação. Mas se vocês não tiverem uma vida no altar, a oração não vai valer nada. Deus não vai ouvir, entendeu? De repente entra um pecador aqui, ó, que nunca entrou numa igreja, entendeu? Com a vida toda torta, mas ele quebranta o coração, ele se rende ao Senhor de verdade, e ele adora a Deus, entendeu? Ele passa na nossa frente, ele entra no reino de Deus e nós não entramos, por causa da nossa falta de vontade, de atitude, porque impedimento há, tanto para vocês até para mim, há impedimento, né? Mas nós temos que ter vontade. Quando Jesus está pregando para os discípulos, Jesus falou que a fé deles era menor do que um grão de mostarda. Mas Jesus não abandonou eles por causa disso, não. Ou seja, Jesus está querendo dizer que o tamanho da sua fé não importa. Importa se você vai usar ela ou não. Entendeu? Por isso que diz o justo viverá da fé. Então, a sua fé é pequenininha? Porque às vezes você fica no banco de igreja 20, 30 anos, olhando para quem está em cima no altar, e acha que só aquela pessoa, que ela tem todas as condições, ela tem talento, ela tem dom, ela tem isso, ela tem aquilo, para poder estar no altar. Mas por que você faz isso? Porque você não usa a sua fé, a sua fezinha. Entendeu?
E Deus quer que você seja ousado, né? Deus fala para Josué, né? Não te espantes, ser forte, ser valente, seja corajoso, entendeu? Deus deixa claro, lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, que é uma coisa que eu custei para entender, que quando fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Puxa vida, aí você fala assim, olha, mas eu conheço muita gente tímida, né? Muita gente boa, gente correta, gente do bem, mas é tímida. Mas aí Deus me mostrou, não é esse tipo de timidez, porque às vezes a timidez é o gênio da pessoa, é aquele que é tímido para com Deus. Quando você é tímido para com Deus, por quê? Porque aí você não consegue se transformar, entendeu? Se você não convive, se você não faz troca, imagina agora você encontra a pessoa que você se apaixona por ela, você se encanta por ela. Aí você faz uma proposta de casar com essa pessoa, ela aceita, mas com uma condição. Você vai morar aqui, ela vai morar no Japão. Não vai dar certo. Tem que haver convivência, entendeu? Não é que Deus quer ser exigente, ao contrário, Deus te dá livre-arbítrio, Deus te dá total liberdade. As igrejas de doutrinas, os religiosos, eles tentam te aprisionar, te escravizar. Por isso que quem está em uma igreja de doutrina, ele não falha em um culto, ele lê Bíblia, ele se dedica, ele se esforça, ele faz sacrifício, ele anda 100 quilômetros a pé para ir ver um santo. Por quê? Porque ele é cobrado pelo homem. Mas a Bíblia, Deus, a única coisa que Deus ordena a gente é para a gente ler a Bíblia. A única. O resto você é livre. Mas Deus quer que você aprenda a tomar uma atitude de vir a Ele para conviver com Ele. E o altar, irmãos, o altar é de Deus. O altar não é do homem. Entendeu? A igreja ela não foi feita para você ser um eterno aluno. São as grandes corporações, as grandes empresas chamadas igreja que pregam isso. A igreja ela foi feita para ser uma formadora de discípulos, uma formadora de pastores, pastoras, presbíteros, de pessoas que a partir de um tempo que estão na igreja, daí elas estão capacitadas para elas fazerem a obra. Como Jesus falou, o mundo precisa de pregadores, precisa de ceifeiros. Não, o mundo precisa. E a igreja, Deus criou ela para isso, para que você que vem à igreja, daqui a pouco você seja a igreja de Deus. Aonde você for, você adquiriu já conhecimento da palavra de Deus, você já conhece a Deus, você já aceita o Espírito de Deus sobre você, você vai falar com autoridade, com ousadia. Você não vai deixar, não, porque eu sou tímido, não vou falar nada, não. Que isso? Você vai superar a timidez, por quê? Porque você sabe que você é um servo de Deus. Você sabe. Você sabe que você é uma serva de Deus. Que naquele momento ali, que está se apresentando aquela situação para você, aquela circunstância, é Deus que está te dando a oportunidade de mostrar que Ele é contigo. Eu, por exemplo, em muitas situações, né, apesar de saber que eu sou apenas um simples servo de Deus, um servo inútil apenas, mas eu olhar para a situação e falar assim, ó, agora eu estou entendendo. Deus me trouxe aqui para fazer essa obra. Deus me trouxe aqui para falar a palavra dele, né? Para falar um versículo, para falar dois, ou para abrir a Bíblia, se eu não lembro, abrir a Bíblia e ler um versículo.
ou para falar aquilo que eu sinto no meu coração, uma correção, uma exortação, né? Porque, irmãos, às vezes aquela pessoa que Deus colocou na sua frente, Deus só colocou ela ali para que você fosse usado por Deus para transformar a vida dela. Às vezes a pessoa vai numa igreja, tem um pastor poderoso lá, famoso, e prega para ela, entra no ouvido, sai no outro. Aí você é um simplesinho servo de Deus, que mal sabe a Bíblia direito, você fala um versículo para aquela pessoa, muda a vida dela. Porque é aquele momento que Deus quer te usar. Deus usou uma mula, irmãos. Presta atenção, Deus usou uma mula para não deixar Balaão ir ao encontro de um anjo, o anjo não matar Balaão, e ainda a mula falou com Balaão. Você já pensou, será que Deus não vai te usar? Deus vai te usar, irmão. Deus vai te usar, Deus quer te usar. Entendeu? O problema, sabe o que é? É que nós somos contaminados por essa máquina da sociedade, que é cruel, irmãos. Nós temos que sair da bolha. As pessoas modernas hoje já estão dizendo assim, eu não quero ver, eu não preciso de ver. Não, é só pensamento positivo, agora é tudo pensamento positivo. Se eu ver alguma coisa ruim, vai trazer pensamento negativo, entendeu? Não, Deus te chama para olhar, porque o mundo é cruel, o mundo jaz no maligno. Você é apenas um grãozinho de areia nessa terra, que é dominada por pessoas poderosíssimas, que têm poder sobre a cultura deste mundo, que têm poder sobre o pensamento deste mundo, sobre tudo. Para vocês terem uma ideia, 8 milhões, sabe o que é 8 milhões de pessoas? 8 milhões de crianças, dados da ONU, 8 milhões de crianças morrem de fome por ano no mundo. De fome. Por quê? Não tem dinheiro, não tem recurso para ajudar elas. Porque acabou o dinheiro? Não, o dinheiro tem que ser usado para a guerra. Tem que ser usado para matar as pessoas. O dinheiro tem que ser usado para construir palácios, monumentos, né? Coisas ridículas para você um dia pegar o seu dinheirinho e fazer uma viagem turística e ficar lá batendo foto naquele monumento ridículo que foi construído com o sangue de criancinhas. Porque se essas pessoas que dominam o mundo tivessem um mínimo de decência, um mínimo, primeiro elas iam matar a fome, resolver o problema da fome no mundo, principalmente das criancinhas, da escravidão sexual das criancinhas. Mas é tudo mentira, irmão. Esse povo é mentiroso, esse povo é do demônio. E é esse mundo que você vive. Você vive nesse mundo. Veja bem que o povo de Israel estava 2 anos, o inimigo quietinho lá. Israel até pensando, o inimigo agora parou, esqueceu de mim, não vai fazer nada. Quando foi numa madrugada, do nada, os caras mandam mais de 5 mil mísseis. Fora a quantidade de foguete, de bala, matando criança, matando todo mundo. Como Jesus falou, o ladrão, ele vem na hora que você não espera. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Essa é a verdade, irmãos. Esse povo aí é só mentira. Essa história de aquecimento global, de preocupação com o clima, é tudo conversa fiada. Os caras estão jogando bomba no mar. Estão jogando bomba no rio para destruir pontes. Uma bomba daquela, quando cai, quantos milhares de peixes ela mata? Quanta vida ela mata? Eles não estão preocupados com nada disso, não, é tudo conversa fiada. Você acha que eles estão preocupados com você e com a sua família? O único que está preocupado com você e com a sua família chama-se Jesus Cristo. Esse sim deu a vida por você. Ele está preocupado com você. E Ele quer te dar o melhor, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Mas você tem que querer, você tem que tomar atitude, você tem que decidir. Ou você vai ser escravo do homem, ou você vai ficar acreditando no que o homem já botou na sua cabeça, e aí toda a vida vai andar com freio de mão puxado, toda a vida travado, não vai mudar nunca, não vai se converter nunca.
ou você vai rasgar o seu coração e começar a adorar a Deus, a servir. Olha lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, a Bíblia diz claramente que o povo de Israel, aquele povo que Deus tirou de uma escravidão de mais de 400 anos, bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, sofrendo na escravidão terrível, Deus vai lá e tira eles, alimenta eles por 40 anos, dá cidades para eles, dá gado, dá ouro, dá tudo para eles. Deus andava com eles, Deus era o rei deles. Jesus não diz que Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele quer ser o teu rei. Ele quer governar a sua vida para o seu próprio bem. Mas o que o povo faz? O crente faz? Ele escolhe um rei humano. Ele pede para Deus um rei humano. Por isso que quando Jesus vem, os judeus, a maioria dos judeus religiosos, que ao invés de seguir a Bíblia, o Pentateuco que eles tinham lá, ficava seguindo o Talmude, seguindo as historinhas, conversa fiada de rabino, de pastores mentirosos. O que aconteceu? Por que não aceitaram Jesus? Porque eles estavam esperando um rei milionário, forte, poderoso, com muita arma, para matar os inimigos tudo e dar dinheiro para eles. É isso que eles queriam. Eles não queriam o reino de Deus. Eles não queriam o reino de Deus. Jesus vem pregando o reino de Deus, a ressurreição e a vida eterna, uma coisa mais clara, uma coisa mais lógica que existe. Qualquer um já sabe que o projeto da terra é falido. Desde quando você nasceu, você está vendo as pessoas morrerem aí, ninguém consegue escapar da morte. Você está acreditando na terra, acreditando no corpo. Você está vendo as pessoas que você ama, você vê teu pai envelhecer, você vê teu avô envelhecer, virar um maracujá de gaveta. Vê o cidadão morrer, mas você quer investir no reino da terra. E você quer um rei humano. E você quer continuar com o seu próprio pensamento. Você não quer mudar. E ninguém pode fazer nada por você não, irmão. Deus não vai pegar você à força e mudar você não, esquece isso daí. Você vai ter que vir pela sua vontade. Você vai ter que tomar decisão, tomar atitude. E todos os dias você tem que tomar essa atitude, porque todos os dias o seu corpo vai lutar contra você, todos os dias o seu coração vai lutar contra você, todos os dias a cultura que essa engrenagem do inferno colocou em você vai lutar contra você, todos os dias milhares de demônios vão lutar contra você. Todos os dias o homem vai lutar contra você. E Deus te chama para ser livre, por isso que Jesus diz lá em João 8,32, uma coisa clara: conhecereis a verdade vos libertará. João 17,17, a verdade é a minha palavra. Você tem que conhecer a palavra de Deus, ela tem que te libertar, porque não adianta, tem gente também que lê a Bíblia 200 vezes, mas não aceita o que está escrito, não quer mudar. E essa atitude, irmãos, ela tem que ser tomada enquanto você pode. Quanto antes você tomar é melhor, enquanto você tem saúde, enquanto você está vivo, porque infelizmente 99% das pessoas só vão clamar a Deus, só vão mudar de verdade, só vão mostrar que tem fé, só vão dizer que adoram a Deus, que amam a Deus, quando estiverem na calamidade, no auge da calamidade. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Nós somos seres dotados de raciocínio lógico, de inteligência. Temos que aprender a tomar uma posição, tomar uma atitude, tomar o controle da nossa vida, né? Ter responsabilidade pela nossa própria vida e aceitar o projeto de Deus na nossa vida. Estamos lendo, irmãos, o livro de Êxodo, no capítulo 29. Que diz a palavra do Senhor assim: isto é o que ele hás de fazer para os santificar,
para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, sem mancha, e pão ázimo, e bolos ázimos amassados com azeite, e coscorões ázimos, untados com azeite, com flor de farinha, de trigo os farás. E os porás num cesto, e os trarás no cesto com os novilhos e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Você vai ver uma referência aqui em Êxodo, capítulo 40, versículo 12, e Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto, do éfode e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Você vai ver uma referência em Êxodo 28, 41, Êxodo 30, 25, Levíticos capítulo 8, versículo 12 e versículo 30, Levíticos 10, 7, 21, 10 e Números capítulo 35, versículo 25. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e assim cingirás com o cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrará a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Você vai ver uma referência, Levíticos capítulo 4, versículo 11, e Números capítulo 19, versículo 3, Hebreus capítulo 13, versículo 11. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e levarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a sua cabeça. E imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares de seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão, e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, e a cauda e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto de pão ázimos, que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás nas suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor.
E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Isso será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel. Dos seus sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão dos seus filhos depois dele, para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirás, aquele de seus filhos que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Você vai ver uma referência aqui em Mateus, capítulo 12, versículo 4. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. Veja bem, irmãos, 2 coisas muito importantes aqui. Quando Deus separa Arão e a família de Arão, os filhos de Arão, aqui nasce a primeira igreja. Arão é o primeiro sumo sacerdote, os 4 filhos dele são os sacerdotes, e aqui os levitas que iam ajudar no tabernáculo, na igreja, né? Na verdade era uma igreja, né? O privilégio era tão grande, irmãos, mas tão grande, que eles não tiveram herança financeira. Entendeu? As tribos de Israel, quando receberam as terras, cada um recebeu a sua herança, ouro, prata, terra, cidade. E a tribo de Levi recebeu a presença de Deus, o privilégio de servir a Deus. Aqui Deus está mostrando o quanto que é importante, o quanto que é bom para a gente servir a Deus. E Deus está fazendo uma separação aqui, ó. Deus está dizendo que o estranho não vai comer, porque aquela comida é santa, né? E o povo tinha que ofertar, por quê? Porque os levitas, Arão, a família dele, eles viviam para a obra, só isso. Então alguém tinha que alimentar eles, né? Eles não trabalhavam. E se sobrar alguma coisa da carne das consagrações, ou do pão até pela manhã, o que sobrar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme tudo que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. Você vai ver uma referência em Mateus 23, 19. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Olha aqui, irmãos, a importância do altar. O altar é uma coisa física, é uma matéria inanimada, é um material inanimado, mas Deus está deixando claro a importância do altar. É onde está aquele que vai falar a palavra de Deus, aquele que vai servir o alimento espiritual, é onde está a presença de Deus, é onde está aquela pessoa que vai levar Deus até as pessoas. Então, Deus deixa claro que o altar é santo. Por isso, temos que ter responsabilidade com o altar, né? E ter responsabilidade com as coisas de Deus. Isto, pois, é o que eu oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com o cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de 1 rim de vinho.
Olha aqui, isso aqui é uma coisa interessante, porque quando fala aqui de vinho, as pessoas, elas querem trazer para o vinho alcoólico, entendeu? Inclusive, muitos querem dizer que Jesus, o primeiro milagre de Jesus, ele fez vinho alcoólico. Se uma pessoa que não lê o contexto da Bíblia, entendeu? E não pensa na lógica da matemática, né? Porque Deus vem dizendo aqui no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, que toda festa que é para Deus ou para lembrar Deus, toda reunião que você faz para lembrar Deus ou as coisas de Deus, ela não pode ter nada fermentado. Deus deixa claro, nenhum fermento pode haver. Tanto por isso que está dizendo ali que o pão é asmo, o coscorão é asmo, entendeu? E o vinho, para ser alcoólico, ele tem que fermentar. Então, por lógica, já não poderia estar aqui. No livro de Êxodo, capítulo 12, explica claramente isso, entendeu? Nenhum fermento pode haver nas comemorações, nas festas de Deus. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei a Arão e seus filhos, para que me ministrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor teu Deus, que eu os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Você vai ver uma referência lá em Êxodo 25:8, Zacarias capítulo 2, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Olha aqui que Deus está falando, irmãos. O Senhor está presente no altar. A Bíblia é clara quanto a isso. Deus diz que quando você está na igreja, quando você está aqui na igreja, o Senhor está com os olhos abertos te observando, está com os ouvidos atentos, e é aqui que Ele vai ministrar a bênção sobre a sua vida. A igreja é a casa de Deus, onde está a presença de Deus, como diz aqui, e virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Você tem que crer, irmão. Nós temos que crer, acreditar de verdade e lutar para podermos trazer a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Amém, irmãos?